Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola. Vamos direto para Itajaí conversar com o Marcelo Nunes. Marcelo, pergunta dupla, papo de colecionador de camisas. Você já tem a nova do Criciúma, Carvoeira? E a do Atlético Catarinense, que é o time de São José, já tens? E a pergunta séria agora é sobre o Marcílio Dias. O que fará o marinheiro no segundo semestre? Decidiu? Vai para a disputa? Sobre as camisas, não tenho nenhuma nem outra, viu, Mancha? Aliás, parabéns ao Criciúma, porque lançou aquele modelo, né? A camisa Carvoeira, tem aí uma inspiração, lembra muito a camisa que o Borussia Dortmund, lá da Alemanha, lançou um tempo atrás, né? São clubes que têm semelhanças por ficarem em regiões carboníferas também, e o amarelo e o preto predominando aí no uniforme. Tá de parabéns realmente o Criciúma. Ainda não tenho essa, mas pretendo ter também nos próximos meses, viu, Mancha? E sobre o Marcílio Dias, claro que ainda aquele sentimento de frustração entre a torcida, entre a diretoria, entre o grupo de jogadores, né? O Marcílio imaginava que nunca esteve tão perto de conquistar uma vaga na semifinal do Campeonato Catarinense, acabou tropeçando em casa, perdendo para o Criciúma por 1-0, perdendo o pênalti, né, com uma displicência do Hélio Paraíba, atacante que chegou com todo o cartaz aqui em Itajaí, teve uma boa passagem pelo Brusque, mas pelo menos nesse primeiro momento ainda ficou devendo e muito com a camisa do Marcílio Dias, tanto que bateu muito mal o pênalti que daria a oportunidade de o Marcílio empatar aquele jogo. Mas bola para frente, o Marcílio confirmou sim, Mancha, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, estreia fora de casa no dia 20 de setembro contra o Pelotas, lá na Boca do Lobo, lá no Rio Grande do Sul. Agora, claro, existe toda aquela preparação, né? A gente fica na expectativa, a torcida também, para que o grupo se reforce. O técnico Moisés Egert ficou provado que precisa de reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e também, claro, um pouquinho mais de brio, mais de pegada, mais de vontade. É o jeito que o torcedor marcilista gosta de ver, né, esse time em campo, e foi o que o torcedor não viu no jogo contra o Criciúma, que cravou a eliminação do Marcílio Dias. Faltou sim um pouquinho de pegada, um pouquinho mais de vontade, que é aquele jeito que o torcedor marcilista gosta de ver. A boa notícia é essa, viu, Mancha? Com todas as dificuldades, com a queda de arrecadação, com vários problemas que essa diretoria herdou de gestões passadas, bloqueio de aluguéis, muita coisa acontecendo nos bastidores, mas o Marcílio tenta se organizar, ao mesmo tempo manter a casa em ordem na questão administrativa, como também colocar um time competitivo dentro das quatro linhas, né? A diretoria sabe que precisa de um título, sabe que precisa de um acesso também para, digamos assim, coroar esse trabalho que está sendo feito até aqui, colocar aquela chamada, Mancha, cerejinha em cima do bolo. É isso aí. Legal, a gente vai pro Oeste, mas antes de falar com o Badá, vamos conversar com o Júnior Espíndola, que atualiza pra gente aí essa estreia da Chape na Série B. Esse ano aí, Chape vai de Série B, estreia também no final de semana. Fala, Júnior! Olá, boa tarde, Mancha, amigos ligados no Clube da Bola, chegando com informações da Chapecoense. O Verdão que treinou ontem pela manhã aí mesmo na capital do estado, em Florianópolis, no CT do Figueirense, preparando aí para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Durante a tarde, a delegação verde-branca saiu da capital e foi com destino a São Paulo, onde chegou no comecinho, no finalzinho da tarde, em Guarulhos, onde segue concentrada para essa partida diante do Oeste. Amanhã, domingo, às 11 horas da manhã, na Arena Barueri. Hoje pela manhã o técnico Humberto Louser comandou o último trabalho, né, visando essa estreia no Brasileirão. E teve uma notícia bem ruim ontem à tarde, divulgada pela Chapecoense, né? 2 titulares do técnico Humberto Louser deram baixas no time. Tratam-se de 2 volantes, o Anderson Leite e também o Guedes, né? O Anderson Leite e o Guedes, os dois que vinham sendo titulares nas últimas partidas da Chapecoense. Os dois tiveram aí um estiramento muscular na partida contra o Criciúma e já retornaram a Chapecó, ou seja, não estreiam na Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o comandante verde e branco ganha 2 reforços importantes, 2 laterais inclusive, né? O Alan Ruschel, lateral esquerdo, e também o Rafael Santos. O Alan Ruschel que cumpriu suspensão na partida contra o Criciúma pelo 3º cartão amarelo, e o Rafael Santos que não estava inscrito ainda no Campeonato Catarinense e pode fazer sua estreia. Ele deve começar no banco de reservas. Por outro lado, o Alan Ruschel deve começar como titular, até porque vinha aí nas últimas partidas como capitão da Chapecoense. Depois da partida de estreia deste domingo aí às 11 horas da manhã contra o Oeste na Série B, o técnico Humberto Louser, né, e sua delegação ficam em São Paulo, onde retornam na segunda-feira às 8h40. Um voo traz a delegação da Chapecoense que deve chegar por volta aí das 10h15 da manhã à capital do Oeste Catarinense, e aí sim começa a focar as atenções na partida de estreia em casa
pela Série B do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, às 7h30 da noite, aqui mesmo na Arena Condá. Eram essas as informações da Chapecoense. Voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Abraço, amigos! Abração, Júnior. Sérgio Badá. Continuamos no Oeste agora com Sérgio Badá. O técnico Loser já teve algumas baixas. Adoro quando eu ouço o nome de Alan Ruschel participando, jogando, sendo titular. Me traz um sentimento muito legal. Vai começar a Série B, Badá. O jogo lá contra o primeiro adversário da Chape já não teria público. Lá não tem nem público. Se fosse liberada a entrada do público, já não ia ter ninguém para ver o time. Mas sempre, estrear fora de casa é sempre complicado, tem todo o estresse de uma viagem, de tudo isso que envolve os dias de hoje, né, Badá? É verdade, Marcelo Mancha vai enfrentar o clube que foi rebaixado no Campeonato Paulista e parabéns à equipe do ND+. Ontem eu apresentei aqui no nosso balanço geral o guia muito completo, o que, com todo respeito, o que de melhor eu vi aí a respeito dos clubes que vão, e já começou a Série B do Campeonato Brasileiro, e ali tem informações precisas e preciosas para a gente poder se inteirar dos clubes que vão participar desta Série B, inclusive do Oeste, que é o adversário da Chapecoense amanhã de manhã. A primeira, digamos assim, a sequência da Chapecoense tem o Oeste amanhã, que é um clube que foi rebaixado do Campeonato Paulista. Eu assisti aquele último jogo deles, eu acho que foi contra o Corinthians. É um time que, jogadores poucos conhecidos, mas interior de São Paulo sempre tem que respeitar, né? Vai jogar naquela bela Arena Barueri, mas é um jogo que eu acho que a Chapecoense, jogando aquilo que tem potencial para jogar, pode até beliscar, quem sabe começar com uma vitória fora de casa. Aí tem o CSA aqui e o Sampaio Correia aqui. É uma sequência de 3 jogos aí que dá para começar bem esta Série B. Claro que, vamos, como diria Gilmar Dalpozo, vamos pensar jogo a jogo. E amanhã é o Oeste, então. Mas eu acho que a Chapecoense com o Alan Ruschel fez muita falta lá contra o Criciúma. O Humberto Loser teve que improvisar o Derlan na lateral esquerda. E o Roberto Cavalo, inteligente como é, e que conhece o Derlan, porque jogou com ele lá em Criciúma, atacou muito por ali, fechou o lado direito de ataque da Chapecoense e neutralizou o Roberto Cavalo. Foi inteligente, neutralizou o time da Chapecoense. Então o Alan Ruschel faz falta sim. O William Oliveira deve voltar, até porque, como o Juninho falou na matéria, não tem o Guedes e não tem o Anderson Leite, 2 jogadores que são titulares no meio de campo. Então, tem novas contratações chegando aí, já estão aqui em Chapecó. Thiago Ribeiro, todo mundo conhece, atacante veterano de 34 anos, já passou por vários times do futebol brasileiro, já está em Chapecó. E também o Lucas Tocantins, que veio lá também atacante do Cascavel. Então, mesmo com todas as dificuldades, a Chapecoense está tentando se reforçar, qualificar aí para a sequência da temporada e principalmente na Série B. Você disse antes, me chamou a atenção, eu não sei a qual presidente que você estava se referindo quando você disse que tem presidente dizendo que quer fazer uma Série B tranquila. Pois o presidente Paulo Magro falou isso ontem numa entrevista que ele concedeu a nós lá na Rádio Chapecó, de que a ideia da Chapecoense é essa, fazer uma Série B segura, tranquila, meio da tabela para cima, não para baixo, porque daí é perigoso, né? E quem sabe com o andar da competição, quem sabe sonhar com um acesso, mas a prioridade, com o pé no chão, com a cabeça no lugar, é fazer uma Série B segura, uma Série B tranquila, longe da zona de rebaixamento. Um abraço para o João Carlos Bevilacqua. Alô, Joãozinho, tá me corrigindo. Na semana passada falei que a Chapecoense tinha 5 títulos estaduais, quando na verdade tem 6 títulos estaduais. Vai disputar, quem sabe, tentando conquistar o heptacampeão estadual, a Chapecoense, né? Um abraço para o João e um abraço para o seu Olímpio, pai do Jaime, que hoje está completando aniversário. Seu Olímpio, parabéns para o senhor, muitas felicidades. Diz que sofre bastante com o Verdão. Prepare o seu coração, que amanhã começa a Série B e logo ali na frente tem mais uma final de campeonato estadual. Legal, vamos para a redação integrada do grupo ND. Alice Queiroz está lá fazendo a conexão com o pessoal de casa. É isso aí, ó. O Aldenir tá dando parabéns ao programa e desejando força ao Bruscão. E o casal Luiz Soares e Márcia Regina de Tubarão estão participando do programa e confiantes na luta do time na Série D. Avante Tubarão! E o Paulo de Pinhalzinho tá com uma dúvida. Alô, comentaristas, ó, prestem atenção. Pela falta da força da torcida, grandes times podem ter piores desempenhos no Brasileirão? Eu acredito que sim, e aí? Vou pedir para o Emerson Luiz responder essa. Ô Mancha, por favor, eu só te peço só para repetir a pergunta para mim, por favor. Com a falta de torcida,
nos estádios, acompanhando os jogos. Grandes times, Corinthians, Flamengo, podem sentir essa falta, ter um desempenho abaixo por não ter esse apoio tão famoso? Olha, a torcida do Corinthians ela é muito forte em Itaquera, empurra, ajuda, do Flamengo também no Maracanã, mas eu entendo, Mancha, que vai ser tudo muito diferente. Aproveitando esse gancho de Campeonato Brasileiro, o Flamengo, se não subir no tamanco, na soberba, vai sobrar nessa competição. Vamos ver também como é que vai ser o estilo de jogo do espanhol que chegou, se ele vai manter a mesma ideia, a filosofia do português, porque se ele inventar muito, a moçada derruba. Boleiro derruba treinador. Eu acho que não faz muita diferença, só fico até perplexo muitas vezes. A gente tem até o Ezequiel do Criciúma que o Cavalo falou na coletiva, sem torcida, sem pressão. Os caras, será que não treinam? Perder um pênalti, sabe? Você ser eliminado na bola parada assim é complicado. Mas eu acredito que em alguns casos específicos a torcida, sem dúvida nenhuma, vai fazer falta para alguns times, mas outros é natural o processo, enfim, porque esses jogadores estão acostumados a jogar para público grande e é uma novidade, porque é claro que aumenta muito a responsabilidade, a pressão para cima do jogador com a presença do público. Por isso, é uma curiosidade para a gente saber como é que vai ser o comportamento dessas equipes, viu, Mancha? Legal. A gente tem visto aí a volta do futebol, de alguns outros esportes, a NBA está voltando, a Fórmula 1, o MMA, né, o UFC arrumou um jeito também de retomar, mas o esporte universitário catarinense, que é muito qualificado, sempre entre os melhores do país, segue parado. Muita movimentação de bastidores. Quem conta pra gente é o presidente da Federação Catarinense de Desporto Universitário, Manuel Rebelo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Mancha. É um prazer falar com um amigo. Realmente esse ano está muito complicado. Nossos eventos, tanto a nível nacional como internacional, foram todos cancelados. Existe ainda uma esperança da realização dos Jogos Universitários Catarinenses, mas como estamos atrelados ao calendário da FESPORT, vamos ter que aguardar uma definição para ver se realmente a FESPORT vai realizar alguns dos eventos que estavam sendo programados, mas tudo vai depender da Secretaria da Saúde, do protocolo, então está tudo assim no ar, não temos uma definição. Mas continuamos inventando, reinventando, estamos fazendo 2 projetos, um independe da pandemia, é um projeto que faz um estudo socioeconômico de todas as federações universitárias do país. Foi montada uma comissão, creio que dentro de um mês esse calendário já vai ser aplicado para a gente ter o perfil de como andam as nossas federações. Tá aí, esporte universitário, movimentação nos bastidores. Obrigado, presidente. Antes do intervalo, quero destacar o Martinho das Embaixadinhas. Segue nesse desafio, né? Cruzar Santa Catarina assim, ó, fazendo embaixadinhas. Ele já percorreu 99 cidades. Tá perto de chegar na 100ª cidade. Essa semana esteve em Agronômica, Trombudo Central, Braço do Trombudo, Laurentino e Rio do Oeste. Fez 51 quilômetros de embaixadinhas nessa semana que passou. Sábado ele para, sábado é a folga, para ele curtir o Clube da Bola. A distância total já percorrida, 1.897 quilômetros. 99 cidades, como eu falei, e essa semana a ideia dele é cruzar Agrolândia, Atalanta, Pouso Redondo, Mirim Doce e Taió. Que legal, Martinho das Embaixadinhas aí cruzando o estado, quer colocar o nome dele mais uma vez no Guinness Book. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência volta com as considerações finais dos nossos comentaristas.